Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu tô aqui desejando criar juntas uma meditação. E hoje a nossa meditação é sobre o zelo. Bem, recentemente eu li um trecho da palavra, uma parte, e um versículo dessa passagem chamou muito minha atenção. E essa passagem ficou gritando assim, sabe, no meu coração. E como se aquilo me fizesse bem meditar nisso, para que eu pudesse extrair desse versículo, um aprendizado, algo assim, para trazer para minha vida. E o versículo que chamou muito a minha atenção está escrito em João 2, no verso 17. Ali fala um trecho da palavra, quando Jesus se referencia ao templo. Acredito que vale muito a pena a leitura também, para vocês terem um contexto completo. E agora eu vou trazer já um versículo que, quando eu li, tocou muito forte no meu coração. E o versículo diz o seguinte: "E o zelo da tua casa me devorará." Quando eu li esse versículo, foi logo assim que terminou uma semana, e que foi uma semana que eu me dediquei muito à casa mesmo. Eu me empenhei em organizar, limpar, arrumar, enfim. Sabe aquela semana que você até fala assim, nossa, fiz bastante coisas na casa. Só que depois que eu li esse versículo, essa parte, isso continuou gritando no meu coração, como se tivesse um epa, um alerta. Algo aí para eu meditar, refletir e de repente trazer algum pensamento, alguma forma nova de viver. E foi bem assim mesmo que aconteceu. Depois que eu comecei a meditar nesse verso, comecei a orar a Deus, falar: Senhor, o que eu posso extrair desse versículo? Porque desde quando eu li, meu coração já ardeu. E a palavra é viva, então estava realmente ardendo o meu coração. Bem, antes da gente voltar para essa parte do zelo, quero compartilhar com vocês também uma outra meditação que eu tinha feito recente, há pouco tempo também. Recentemente eu tive um novo aprendizado. E esse aprendizado, vocês vão ver que vai se linkar com a questão do zelo. Já já a gente vai conseguir linkar os dois. Estava tocando no meu coração a questão de fazer silêncio. E para mim é um tema novo, para mim era uma meditação nova, de refletir, de reflexão. E realmente eu não entendia, mas sempre eu estava trazendo alguma coisa em relação a fazer silêncio. Até que um dia eu me deparei com um livro, que falava realmente sobre o silêncio e o mundo barulhento que a gente vive. E o foco aqui não é fazer um comentário do livro, mas eu quero comentar que o fazer em silêncio era uma busca íntima minha, intrínseca do meu sentimento, de não fazer silêncio para eu ficar me ressentindo. Então se alguém fez alguma coisa que eu não gostei, eu fico em silêncio e fico ressentida com aquilo, com a pessoa, fico amargurada. Não é isso. Era uma busca por fazer silêncio para eu poder encontrar e buscar cura. Para eu encontrar no silêncio a paz, a plenitude, encontrar em Deus um refrigério, diminuindo em mim o meu orgulho, a minha voz, a minha fala, que muitas das vezes só esconde um orgulho ferido, alguma mágoa. Então foi isso que eu aprendi. E quando eu comecei a fazer essa prática de fazer silêncio, eu vou até compartilhar com vocês, eu chamei isso no meu coração de fazer jejum do silêncio. Então chegava ali uma parte da hora da noite, eu começava já a ficar em silêncio, já ia não me exaltando tanto, não dando tanto a minha opinião, o que eu acho, o que eu queria, o que fosse, o que não fosse. E aí encerrando o dia ali, e realmente eu ia fazendo esse jejum de silêncio. Chegou um dado momento que eu cheguei e comentei com meu esposo. Falei: olha, eu tô fazendo um jejum de silêncio, então às vezes você pode perceber que eu não fico assim
buscamos tanta conversa. E o que aconteceu, gente? No começo parecia algo errado, sabe, fazer jejum do silêncio. Porque muitas, e até naquele momento eu fui bombardeada também de informação do tipo assim: não, você precisa conversar, é bom a gente ter diálogo, e realmente todas essas práticas são. Mas eu percebia que eu não estava vivendo, eu não estava naquele momento de diálogo, de conversar. Eu estava fazendo um caminho, um percurso, um trajeto oposto a isso realmente. Eu estava assim buscando fazer silêncio, me buscar uma cura em silêncio, sabe? E parecia muito errado, parecia muito estranho. Falei, puxa, né? Às vezes a gente comia um lanchinho antes de dormir, eu já tava ali, ficava em silêncio, já não ia, sabe, comentando muito o dia. Mas, de novo, quero ressaltar, não é fazer o silêncio em busca de, descobre como foi meu dia, descobre como eu tô me sentindo. Não é para eu encarregar do outro daquilo que não é uma carga que ele tenha que carregar. É fazer silêncio para eu me curar, né? Então, em nenhum momento era fazer silêncio do tipo, você fez coisa errada, então por isso que eu tô emburrada. Não é emburramento, não é cara fechada, não é cara de tristeza, é um jejum. Então, o jejum é a gente fazer com leveza, com alegria, né? Tô bem, mas eu não tô afim de ficar falando, e nem falando o que eu acho sobre tudo que eu vi no dia ou de tudo que eu passei. E algumas semanas se passaram e eu percebi muita melhora no meu coração. Eu comecei a perceber muitas coisas. Gente, é inexplicável realmente o poder do jejum, né? O poder que o jejum tem na nossa vida. E pra mim ter feito esse jejum tão diferente, né, que eu nunca tinha feito, nunca tinha praticado, né, o jejum do silêncio, eu percebi assim muitas melhoras dentro do meu coração. E agora, né, fazendo um link com a questão do tema do vídeo, com esse tema dessa meditação de hoje, que é a questão do zelo. Então eu quero fazer um link com vocês assim, que tanto para mim foi muito difícil, parecia muito estranho a questão de fazer um jejum de silêncio, né? Para mim parecia muito estranho, sabe? Será que é certo? Será que é errado? Será que é isso? Será que isso é bom? Enfim. E no fim, né, desse período, vamos dizer assim, não o fim, mas eu acho que teve sim um fechamento, um período ali que eu comecei já a entender, ok, né? Então, eu estou no processo, eu ainda estou em processo de amadurecimento, estou em processo de aperfeiçoamento. Então, é claro que não são todos os momentos em que alguém me provoca, que alguém faz alguma coisa, que eu consiga respirar. Não estou assim, não estou nisso. Eu estou buscando aperfeiçoamento. Então, eu busco aperfeiçoamento através de Deus, da palavra, da meditação e aquilo que a gente vai, né, sentindo no nosso coração, a luz que a gente vai aprendendo na palavra de Deus, a luz de Deus. Então, voltando aqui, linkando agora, né, os dois assuntos. Então, o link, né, o assunto de fazer o jejum de silêncio foi muito estranho. Depois eu comecei a ver frutos, comecei a ver que aquilo era diferente, né, me fazia bem, né? E agora, a meditação de hoje é sobre o zelo, né? E agora vamos trazer esse versículo, vamos ler o versículo de novo? Tá dizendo assim: e o zelo da tua casa me devorará. Então eu comecei a refletir como eu estava priorizando a minha vida, quais são e quais eram as minhas prioridades. Porque, de novo, eu tô no processo, eu ainda tô repensando sobre isso. Não vim aqui gravar o vídeo porque, gente, já alcancei a perfeição e sigam esse passo a passo. Não é isso. É uma meditação juntas, né? Eu tô no processo, eu não me encontro nesse lugar de que já venci, né? Já passei por isso. Não, eu me encontro no lugar de que estou sendo aperfeiçoada. E por isso eu me acalmo, porque eu consigo falar e consigo também
é buscar melhoria. E sim, claro, perfeitos somente Jesus Cristo. Então ele sim a gente pode olhar com tranquilidade, porque ele é a perfeição e dele vem a nossa inspiração. Então, gente, eu comecei a meditar sobre as minhas prioridades, fazendo uma reflexão sobre o que eu tenho usado meu tempo, como eu tenho escolhido usar meu tempo. O versículo diz: "E o zelo da tua casa me devorará." Ou seja, muitas das vezes a gente julga que a gente tem um bom hábito. Eu tenho um bom hábito de limpar minha casa. Gente, aqui pode assim ser inúmeras situações. Eu tenho um bom hábito de organização, tenho um bom hábito de limpeza, tenho um bom hábito disso. E o seu zelo, o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, muitas das vezes a gente nomeia um bom hábito, né? Muitas das vezes a gente acha um bom hábito viver na pressa, viver na correria, matando cachorro aos gritos, viver em exigência com o outro, com o cônjuge, com os filhos, para que tudo permaneça organizado, limpo, bonito. E um adendo, não é que a gente não pode viver com zelo. Aliás, o zelo é muito importante. Mas cuidado pra gente não ter esse excesso de zelo, esse excesso de esse hábito que eu tenho é muito bom, e começa a devorar Cristo, né? Devorar os nossos valores, aquela ligação que a gente tem com Deus, né? A ligação que a gente tem com os nossos valores cristãos. Então, cuidado pra gente com a forma com que a gente usa o tempo, quais são as nossas prioridades, para que a gente não use disso motivo para se afastar, para morrer em nós aquilo que nos conecta a Deus. Porque afinal, nós não queremos, o nosso desejo não é juntar tesouros aqui na terra, né, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam. Não, o nosso desejo é juntar tesouros no céu. Então que o nosso zelo, que os nossos bons hábitos possam receber uma luz de Deus, para ver se realmente está na dosagem, está na medida, está com equilíbrio, né, está trazendo frutos e não devorando a nossa própria árvore, devorando aquilo que o Espírito Santo de Deus em nós. Acho que esse é o foco. Cuidado com os nossos hábitos para não destruir o Espírito Santo de Deus na gente, em nós, para que ele possa ter livre acesso, que ele possa crescer, que o Espírito Santo possa ser maior, gigante nas nossas vidas, e não que os nossos hábitos destruam isso. Bem, gente, era essa a meditação. Eu fiquei assim com muito receio, bastante receio de dar exemplos, né, para que você não possa achar que é uma coisa ou outra, ela tá querendo falar disso ou disso. Não, eu deixei em aberto para que nós reflitamos como nós estamos escolhendo os nossos hábitos, nosso tempo, nossas prioridades, para que isso não diminua, mas cresça o Espírito Santo dentro de nós. Tá bom, gente? Eu espero que essa mensagem tenha deixado uma mensagem de esperança, uma mensagem bem clara, porque como eu comentei também estou no processo, mas eu creio que o mesmo Espírito Santo que me iluminou, que gritou no meu coração, que ele possa ir aí onde você tá e grite no seu coração também, sabe, assim, grite tão alto que a gente possa ouvi-lo, escutar e identificar aquilo que a gente possa melhorar, e que ele sim possa te guiar para mostrar para você o que você pode melhorar, e não eu aqui apontar uma situação ou outra, mas que o Espírito Santo possa te convencer daquilo que é bom para você, para sua casa, para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos e para a sua ligação com Deus, e para que a gente possa juntar tesouros no céu, tá bom? Fica aqui o meu abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!